Voltamos com mais uma unidade de aprendizado. Agora a gente vai falar sobre a estrutura da Constituição de 1988. Como é que se dá a estrutura da nossa Constituição? Nós temos um preâmbulo, depois nós temos um corpo que tem 250 artigos e esses 250 artigos nós vamos destrinchá-los aí durante o nosso curso de Direito Constitucional. Por isso que eu já peço aos senhores, tenham em mãos uma Constituição Federal. Abra uma segunda aba aí no seu computador para você ir estudando e ir lendo os artigos da nossa Constituição. E lá no final, nós temos o ato das disposições constitucionais transitórias, o nosso famoso ADCT. E, para a gente não perder tempo, o primeiro que a gente vai falar aqui agora é sobre o preâmbulo. O preâmbulo tá aí antes do artigo 1º. Pega a sua Constituição aí, ó, eu vou mostrar para vocês que é bem fácil. Pode ter no seu celular aí mesmo, ó, baixa aí Constituição Federal de 88, tá? Você entra aí, vai ser aí bem no comecinho da sua Constituição, vai estar escrito preâmbulo, que diz assim, ó: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir o Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Esse aí é o nosso preâmbulo. E qual é a natureza jurídica do preâmbulo? A natureza jurídica, existem 3 teses, tá? Eu vou falar as 3 e vou falar para vocês qual é a tese adotada no nosso país. A primeira tese, coloca aí no seu caderninho, é a tese da plena eficácia. Tese da plena eficácia. Essa tese da plena eficácia, ele diz que o preâmbulo, ele tem a eficácia de uma norma constitucional, tá? E depois, eu tenho a tese da relevância jurídica indireta. Relevância jurídica indireta. Quando eu tenho essa tese, ela diz que o preâmbulo faz parte das características jurídicas da Constituição Federal, porém, ela não se confunde com as normas que estão presentes lá no corpo, tá? E, por último, a tese da irrelevância jurídica. A tese da relevância jurídica, o preâmbulo se situa apenas no domínio da política e, como o nome já diz, sem nenhuma relevância jurídica. E aí, senhores, a tese adotada no nosso país é a tese da irrelevância jurídica. E quem disse isso para nós foi o STF, o Supremo Tribunal Federal. O que serve, tá? Ele está no domínio político, beleza. Mas para que serve, então, o preâmbulo? O preâmbulo serve como um norte interpretativo. Ele é um norte interpretativo, tá? Para quê? Para as outras normas constitucionais. Além disso, ele vem o quê? Trazendo as intenções do legislador. Tá bom? Isso aqui que serve o preâmbulo.
Além disso, isso é muito importante, nele não há inconstitucionalidade. Eu não uso o preâmbulo para fazer o quê? O parâmetro para ver se uma norma infraconstitucional é ou não é constitucional. O preâmbulo eu não posso utilizá-lo para isso. E quem disse isso foi também o STF, porque a reprodução dele não é obrigatória. Nos outros estados, nós sabemos que os estados membros, eles também têm as suas constituições estaduais, certo? E aí a Constituição estaduais, elas preservando o princípio da simetria, muitas vezes elas são bem parecidas com a Constituição Federal. E aí houve um questionamento em relação se era ou não obrigatório essa reprodução do texto lá da nossa Constituição Federal nos textos das Constituições estaduais. Por quê? A Constituição do Acre, né? Ela não veio trazendo para nós, ela não trouxe a expressão que tem na nossa, que é qual? Sob a proteção de Deus. E aí, quando ela veio promulgar essa Constituição Estadual do Acre, ela não veio escrita no seu preâmbulo sob a proteção de Deus. E aí o Partido Social Liberal entrou com ação direta de inconstitucionalidade para saber se isso estava ferindo ou não a Constituição Federal, né? E aí isso foi julgado improcedente, concluindo-se então que o preâmbulo ele não era norma central da Constituição Federal e o Estado poderia adotar a melhor forma de fazer o seu preâmbulo, tá bom? Então, certo, pessoal? Vamos dar aí seguimento? Aí, depois do preâmbulo, a gente vai ter o que nós chamamos de corpo, tá? Que são 250 artigos que a gente vai ver aí no decorrer das nossas aulas. E lá no finalzinho, vamos apagar aqui rapidão? Lá no finalzinho, a gente tem os atos o ato das disposições constitucionais transitórias. O nosso famoso que? ADCT. Qual que é o objetivo de um ADCT? O objetivo de um ADCT é integrar a ordem jurídica anterior à ordem jurídica nova, para trazer o quê? Segurança jurídica. Lembra quando a gente falou do poder constituinte originário? Toda vez que eu crio uma Constituição, eu rompo com a ordem jurídica anterior. Só que existem algumas relações, algumas situações que eu preciso trazer normas para o quê? Integrar essas normas antigas à nova ordem imposta. Eu viso o quê? Harmonizar as pendências herdadas do passado com as normas voltadas para o futuro, que são aquelas que foram instituídas, as novas normas, evitando o quê? Incompatibilidade, situações desastrosas, violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Por isso que eu utilizo quem? Os atos de disposições constitucionais transitórias, tá? Ele é um ato destacado, lá no finalzinho da nossa Constituição. Você vai perceber aí, quando você olhar, que ele vai começar de novo a numeração dos artigos. Artigo 250, acabou? Fui para o ADCT, aí começa artigo 1º, artigo 2º e artigo 3º, tá? E qual é a natureza jurídica? A natureza jurídica, aqui, o ADCT é norma constitucional, tá bem? Ele é uma norma constitucional. Ele pode ser alterado e modificado. E quem é o responsável por fazer essa modificação, essa alteração aí no texto dos artigos do ADCT? É o nosso famoso poder constituinte
derivado reformador. Mesma forma que eu tenho que obedecer 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional para reformar, para modificar as normas constitucionais aí dentro do corpo da Constituição, no ADCT também eu vou precisar de 3/5 em 2 turnos nas duas casas do Congresso Nacional para eu reformar, para eu modificar esses artigos que estão dentro do nosso ADCT. Além disso, eu peço aos senhores que coloquem a exceção, tá? Quais normas dentro do ADCT que eu não posso modificar e nem alterar? São aquelas normas que já foram exauridas. Como assim? Elas já cumpriram os seus efeitos. Eu não posso criar uma nova emenda constitucional aí dentro do ADCT para modificar uma norma transitória que ela já cumpriu, tá? Elas são imunes à reforma. Apenas nessa situação. Agora, se ela ainda está tendo validade e tudo mais, eu posso sim criar uma emenda constitucional e modificá-la, tá bom? Lembrando, tecnicamente, as normas dentro do ato de disposição constitucionais transitórias, elas têm eficácia temporária, né? Essa é a ideia do quê? De transição. E após produzirem os seus efeitos ou condição estabelecida e tudo mais, elas esgotam os seus efeitos, tá bom? Um exemplo lá, o artigo 2º, que fala sobre a votação, que ocorreria em 1993, aconteceu. Então, essa norma foi o quê? Exaurida. Ela não tem mais eficácia hoje. Além disso, por serem normas constitucionais, elas servem como parâmetro de constitucionalidade. Elas são parâmetros aí para a gente saber se uma norma infraconstitucional é ou não é inconstitucional. Eu vou poder usar essas normas aí dentro do ADCT para verificar se normas infraconstitucionais estão indo ou não contra a Constituição. Bem fácil essa parte aí de estrutura da Constituição e tudo mais. Agora vamos olhar aí na tela, vamos resolver os exercícios para vocês verem como isso aqui cai lá na hora da prova, tá? Olha aí. Vou dar até um prazinho aí para vocês responderem, porque é um assunto que tá fresquinho aí na sua mente. Primeiro, questão número 1. Vamos lá? Analise as seguintes assertivas relativas ao preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Primeiro, o preâmbulo da Constituição Federal não pode, vamos lá, não pode, por si só, servir de parâmetro de controle de constitucionalidade de uma norma? Não pode, por si só, servir como parâmetro. Isso, ela está verdadeira. Lembra que a gente falou muito? 2. A invocação de Deus no preâmbulo da Constituição torna o Brasil um Estado confessional? Lembra que eu falei para os senhores, por mais que tenha lá sobre a proteção de Deus, não quer dizer que nós somos um Estado confessional. O Brasil ainda continua sendo o quê? Um Estado laico. Essa questão aí de vir trazendo Deus é mais uma questão cultural, da história do nosso país, tá? 3. O preâmbulo, então essa 2 aí tá errada, já coloco o não aí, ó. O preâmbulo traz em seu bojo os valores, os fundamentos filosóficos, ideológicos, sociais e econômicos e dessa forma norteia a interpretação do texto constitucional correta. Lembra lá que eu falei para os senhores que o preâmbulo, ele é o quê? Um norte para as outras normas constitucionais. E por último, 4, a invocação de Deus no preâmbulo da Constituição Federal de 88 é norma de reprodução obrigatória? Não. Lembra lá da história do Acre? Que Acre, na hora que ele foi fazer a sua Constituição estadual, ele não colocou sob a proteção de Deus, e isso que não tornou aquela Constituição inconstitucional,
Até porque o preâmbulo, ele tem o quê? A tese da irrelevância jurídica. Então, ele não é o quê? De uma reprodução obrigatória nos outros estados. Então, a resposta correta aí, a 1 e a 3, letra B. Fácil, né, pessoal? Bem fácil. Muito constitucional é uma das matérias mais fáceis do seu curso. Para não dizer que é a melhor, tá? Vamos lá? 2. Julguem o item seguinte relativos à aplicabilidade de normas constitucionais e a interação dessas com as outras fontes de direito. Essa aqui está perguntando se é certo ou errado, que é uma tendência da banca CESP sempre cobrar isso, e a gente traz para você já ir se acostumando como essa banca cobra lá na hora das provas. Embora o preâmbulo da CF, da Constituição Federal, não tenha força normativa, podem os estados, ao elaborar suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo, adaptando seus termos naquilo que for cabível? Verdadeiro ou falso? E aí, pessoal? 3 segundinhos aí para você responder. Preâmbulo não tem força normativa, podem os estados, ao elaborar as suas próprias leis fundamentais, reproduzi-lo ou adaptando seus termos naquilo que for cabível. A resposta está correta, tá? E para a gente finalizar aí sobre a estrutura da nossa Constituição, no que se refere aos elementos e à supremacia da Constituição, os direitos e as garantias fundamentais, os princípios constitucionais da administração pública, julguem o item a seguir. As normas previstas no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, o nosso famoso ADCT, lá no finalzinho da nossa Constituição, por regularem situações específicas, excepcionarem regras gerais previstas no texto constitucional permanente e apresentarem numeração própria. Lembra que eu falei isso aí para vocês? Quando você olhar lá o ADCT, ele vai começar novamente a numeração. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e por aí vai. Não podem ser utilizadas como paradigma de confronto para o controle de constitucionalidade dos atos normativos inferiores. Não, pessoal, ela está errada essa questão. Ela estava certa até mais ou menos aqui, ó, quando ela fala da numeração própria. Mas a partir do momento que a questão vem trazendo para nós, falando que ele não serve como paradigma, está errada. Lembra que eu falei para os senhores que ele serve sim como parâmetro, eu posso utilizá-lo para comparar se as normas são constitucionais ou não, tá bom? E é isso, pessoal. É um prazer estar com vocês. Até a próxima. Tchau!